É isso aí, pessoal. Acabou o primeiro momento do Dia da Vergonha. O dia que começou o julgamento com uma grande injustiça em relação ao Bolsonaro, o dia em que nós já sabemos o resultado, mas nós não podemos deixar de acompanhar, de gritar por justiça, de reclamar em relação à injustiça. Eu vou fazer para vocês agora um resumo breve aqui do dia. Como que começou esse Dia da Vergonha, esse julgamento da vergonha? Começou com o presidente da primeira turma, Cristiano Zanin, abrindo a sessão. Ele preside a primeira turma no STF. E em seguida, ele passou a palavra para Alexandre de Moraes. E o que Alexandre de Moraes fez? Ele antecipou o seu voto. Ele fez um discurso político. Ele disse que não é possível uma política de apaziguamento com golpistas, indicando que ele vai condenar todo mundo. Ele ainda se defendeu das sanções e da pressão americana, disse que soberania não se negocia. E depois de ele dizer que ele não negocia a soberania, o que aconteceu? Ele recebeu a seguinte resposta no Twitter de um conselheiro do Trump, o Jason Miller, que disse: Estados Unidos não negocia com terroristas. Essa foi a resposta do Jason Miller. Depois de Alexandre de Moraes fazer seu relatório, entra em cena a acusação. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que fez a sua manifestação, a sua sustentação oral. O Gonet, ele fez o de sempre aí, mas ele cometeu um ato falho. Ele disse que golpe só não aconteceu por conta da fidelidade do exército. Com isso, ele confessou que não houve tentativa de golpe. O Gonet insistiu que fazer lives, reuniões, comentários críticos ao processo eleitoral seria uma tentativa de golpe de Estado. E ele continuou não conseguindo fazer a ligação entre a suposta trama golpista e o 8 de janeiro. Depois disso vieram os advogados, começando pelos advogados, dois de Mauro Cid, que dividiram o seu tempo. Mauro Cid fala primeiro, por meio do seu advogado, porque ele é um colaborador, ele é um delator, então ele é visto como quase uma acusação, e a defesa sempre fala por último. Aí os advogados do Mauro Cid focaram em mostrar que a colaboração foi voluntária e que é válida, e que ele contribuiu para a acusação. Chegaram a dizer que sem delação não haveria denúncia. Objetivo aí de evitar que o Cid seja condenado a mais de 2 anos de prisão e perca patente e o salário do exército, que inevitavelmente vai acabar acontecendo sim. Ele vai perder patente, vai perder o salário do exército, vai ser condenado a uma pena maior certamente. Depois do advogado Mauro Cid, que teve aí os dois dividiram o tempo de 1 hora para falar, aí começaram os advogados, os outros réus desse primeiro processo do núcleo duro da suposta trama golpista. São 8 réus, então, descontado o Mauro Cid, a gente tem aí 7 réus a partir dele, e veio o advogado de Almir Garnier, o Demóstenes Torres. Gente, esse advogado aqui, a gente ficou no chat aqui dando risada, porque teve até gente que falou assim, olha, o cliente dele vai reclamar no Procon. Por quê, Deltan? Porque o Demóstenes Torres ele gastou 20% do tempo simplesmente para elogiar os ministros. Ele virou meme, virou motivo de piadas e chacota nas redes sociais. Foi absolutamente surreal. Ele fez ali um stand-up de comédia em vez de uma defesa técnica do cliente. Disse absurdos, como, por exemplo, Lênio Streck para o Supremo Tribunal Federal no lugar do Barroso, se ele se aposentar. Apresentou alguns argumentos de defesa que se perderam ali na palhaçada geral da sustentação oral dele. Esse foi aí o advogado de Almir Garnier, que foi o segundo réu que teve a sua defesa apresentada perante o Supremo. Depois veio o Omar Novak, advogado do Anderson Torres, que foi o mais técnico, firme, sóbrio, elegante de todos, de longe, sem comparação. Só de você ver o modo como ele apresentava, o modo como ele examinava as provas, apresentava os argumentos, todo mundo viu ali que é um advogado completamente diferenciado em relação ao nível dos outros advogados. E o resumo geral da ópera aí. A maioria dos advogados mais preocupada em apaziguar os ministros, em se colocar como amigos da corte, democráticos, avessos ao bolsonarismo e ao extremismo, do que de fato em desmontar a acusação com fortes argumentos técnicos e mostrar as falhas e erros da acusação. A nobre exceção aí foi o advogado Elmar Novak, do Anderson Torres. E enquanto isso acontecia aqui na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, a gente via em paralelo um tagra-ferro lá na Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados, detonando o ministro Alexandre de Moraes, trazendo à tona fatos gravíssimos, como, por exemplo, o fato de que naquela operação policial feita contra os empresários bolsonaristas, que tinham trocado mensagens num grupo de WhatsApp, expostas numa reportagem de imprensa,
e foram feitas buscas e apreensões com base simplesmente na matéria jornalística. Depois das críticas que vieram sobre a decisão do ministro, o ministro teria corrido e pedido para ser produzido um relatório com data retroativa para embasar a sua decisão, o que é gravíssimo. Se isso aconteceu, isso vai ter que ser investigado, apurado. Se isso aconteceu, tem um crime aí de falsidade ideológica, tem uma imensa de uma fraude processual como uma estratégia aí de trabalho de uma guerra contra o bolsonarismo. Isso é gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. Pessoal, esse foi o resumo do primeiro dia. Amanhã tem mais. A gente retorna, então, amanhã, pela manhã, às 9 horas da manhã. Nós esperamos vocês todos amanhã, 9 horas da manhã, para a gente seguir analisando com vocês, acompanhando o julgamento, entendendo o que está acontecendo. Eu tenho me empenhado aqui para responder as dúvidas de vocês, que vocês mandam aqui no chat. Sigam aqui mandando as dúvidas e compartilhem a minha mensagem para que todo mundo possa entender a grande farsa que está acontecendo. Essa farsa que é esse julgamento precisa ser desnudada. Então mande suas dúvidas, compartilhe o link, deixe o seu like para mais gente alcançar essa mensagem. Quando você coloca o seu like, você espalha essa mensagem para mais pessoas, você está dizendo que é relevante isso para o algoritmo, ele vai mandar mais esse tipo de conteúdo para você e vai mandar para outras pessoas. Essa é a grande razão. E não esquece, se você ainda não conhecia aqui o canal, aqui é a sua casa, se inscreva, você é muito bem-vindo e você é convidado também a se tornar membro do canal para apoiar de forma mais intensa o nosso trabalho, receber conteúdos exclusivos e ter prioridade nas respostas às suas mensagens. Muito obrigado pela sua companhia ao longo desse dia, esse dia de trabalho aí acompanhando esse julgamento, essa farsa da trama golpista. E amanhã tem mais. Aguardo vocês amanhã, 7 horas da manhã. Vamos acompanhar esse julgamento até o final, desnudar todos os absurdos e logo, logo começam os votos, que é o momento mais esperado do julgamento. Já esclareci aqui hoje nas dúvidas, por exemplo, qual é a ordem da votação dos ministros, o que acontece se o Fux pedir vista, mas amanhã tem mais. Quem sabe você tem uma dúvida aí, você traz amanhã ao longo da nossa live e a gente responde para você. Um grande abraço, uma boa noite, um começo de semana abençoada e que a gente possa seguir lutando com a voz da nossa garganta, com a força dos nossos dedos e braços e de joelhos dobrados, porque a gente precisa e muito orar pelo nosso país. Um grande abraço e até amanhã. Vamos a um resumão do que aconteceu no dia de hoje, segundo dia do julgamento de Bolsonaro, terceira sessão. Ontem nós tivemos sessão de manhã, de tarde e agora uma sessão pela manhã. Hoje a gente está encerrando o segundo dia do julgamento do Bolsonaro com sustentação oral por parte de 4 advogados. E vamos então a um resumão do que aconteceu no dia de hoje. Começou tudo com o advogado do general Heleno, o Matheus Milanes, que foi a surpresa da internet. Foi o melhor advogado disparado ali do começo do dia. O Juca agora, no final, rivalizou um pouco com ele, mas ele foi técnico. O primeiro advogado, Matheus Milanês, advogado do general Heleno, ele foi técnico do começo ao fim. E ele está sendo exaltado pela direita por ter sido sóbrio, por ter apontado os erros, as falhas, a farsa que está sendo esse julgamento. Deem uma olhadinha aqui para ter apenas um exemplo aí de como isso está sendo visto, tratado aqui na direita. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Acompanhe comigo, olha aí, ó. Olha o que disse o Leandro Ruschel, ele colocou: o advogado do general Heleno é o primeiro até agora a fazer uma defesa de verdade, expondo o tribunal de exceção e o absurdo do show trial, ao invés de participar desse teatro, esse teatro macabro, dessa vergonha que está sendo esse julgamento. E o que o advogado disse, o Matheus Milanes? Ele disse, olha, primeiro faltou um acesso às provas. As defesas não tiveram acesso às provas. Isso é algo em que todas as defesas bateram. Além disso, ele ressaltou e trouxe um dado muito interessante. Ele falou que Alexandre de Moraes é um juiz inquisidor. Ele é um juiz que produz provas e, por isso, ele é suspeito, quebrou a imparcialidade de um juiz. Ele trouxe um dado muito interessante. Eles contabilizaram 302 perguntas que foram diretamente feitas por Moraes, as testemunhas, as pessoas, contra apenas 59 perguntas feitas pela PGR. Ou seja, o Moraes ele perguntou muito mais do que o próprio PGR. Ele atuou como verdadeiro investigador nesse caso. 302 perguntas do Moraes contra 59 da PGR. E aí ele trouxe até uma citação do ministro Fux, que eu vou ler aqui para vocês, eu separei. Ele disse o seguinte, citando o ministro Fux num julgamento do plenário: a legítima vedação, a substituição da atuação probatória do órgão de acusação significa que o juiz não pode, em hipótese alguma,
tornar-se o protagonista do processo. Ou seja, o que ele disse aqui é que o juiz não pode assumir o protagonismo, ele não pode ser polícia, não pode ser acusador, e ele demonstrou com os números aqui que foi exatamente o que aconteceu. Alexandre de Moraes se tornou o protagonista do processo. O advogado ainda, ele levantou problemas de seletividade probatória. Ele mostrou ali que foram usadas contra o general Heleno anotações de caderneta, e ele mostrou que anotações de caderneta que foram vinculadas estavam, na verdade, a 100 páginas de distância uma da outra. Trouxe evidências também de que o general Heleno ele não politizou o GSI, órgão que chefiava. E muito importante, ele mostrou evidências de que o general Heleno não tratou com ninguém sobre o tal golpe. Trouxe depoimentos de várias testemunhas falando, general Heleno tratou com você sobre um potencial golpe? Não. Todo mundo falou que não, de forma unânime. Ele orientou ainda o general Heleno a transição do comando normalmente, segundo as provas que foram trazidas pela defesa. Em seguida veio o advogado do Bolsonaro. Esse era um dos grandes momentos esperados desse começo de julgamento, dessa primeira parte. Em seguida vão começar os votos dos ministros, a gente vai acompanhar tudo, vai transmitir tudo aqui no canal. Mas em seguida, então, veio o advogado do Bolsonaro, que era um dos momentos mais esperados aqui desse começo do julgamento, e o tempo da defesa do Bolsonaro foi dividido entre os dois advogados, o Celso Vilardi e o Paulo Bueno. O Celso Vilardi usou a maior parte do tempo e ele atacou muito a delação do Mauro Cid. Ele apontou omissões, contradições, sustentou que é inválida, e Vilardi começou a falar da delação, falando que nas 16 vezes que Mauro Cid foi ouvido, ele mudou de versão várias vezes, segundo a própria Polícia Federal e Ministério Público Federal, citando aí eles dizendo que houve inúmeras omissões e contradições, nas palavras dos próprios órgãos de acusação. O Vilardi ele falou ainda do perfil de Instagram que o Mauro Cid criou, com um e-mail que ele tinha há mais de 10 anos, como ficou comprovado. A própria Meta do Instagram atestou que as mensagens que ele trocou no Instagram por essa conta que ele criou vieram do próprio condomínio do colaborador. E lembrou que no interrogatório o Cid negou tudo isso, ou seja, mostrou mais uma vez a mentira de Mauro Cid, mostrando que ele não é uma pessoa confiável. Disse ainda que Cid rompeu o contrato, que colocou sua voluntariedade do contrato da delação premiada em xeque, que se provou mentiroso. E aí ele traz o seguinte, olha, de onde que surge a questão da prisão de ministros que seria decretada nessa trama golpista? A prisão de Alexandre de Moraes. Surge de onde? Surge do depoimento de Mauro Cid. Foi o tal do enxugar a minuta, que isso vem da delação do Mauro Cid. E aí ele busca desestabilizar isso, mostrando que Mauro Cid mentiu inúmeras vezes. Falou ainda da questão do acesso às provas, tinha mais de 70 terabytes de provas, e que não tiveram acesso às provas. E trouxe uma jurisprudência, uma decisão do próprio Supremo, do ministro Gilmar Mendes, mostrando que não cabe ao Ministério Público e à polícia dizer quais são as provas a que a defesa vai ou não vai ter acesso. E aí trouxe isso para mostrar que não cabia ao juiz decidir, dizendo, olha, isso aqui a defesa não vai ter acesso, não cabia ao Ministério Público excluir do acesso à defesa uma série de provas que existiam, e que esse direito foi violado, mostrando aí a contradição do próprio Supremo, que o Supremo mantiver esse julgamento válido, ele vai estar entrando em contradição com ele mesmo, o Supremo Tribunal Federal. Vilardi ainda, advogado Bolsonaro, trouxe um julgado do Toffoli, em que o Toffoli decidiu que, sendo um interrogatório dos réus um ato de produção de provas, deve haver a possibilidade de perguntas das outras defesas, dos outros réus. Mas não foi possível perguntar nesse processo. Algo aí que ele chamou de inusitado, ou seja, algo que, mais uma vez, contraria a própria orientação do próprio Supremo Tribunal Federal, o que caracteriza, em tese, aí uma ilegalidade perante as decisões do próprio Supremo. Celso Vilardi ainda disse que a defesa produziu provas que comprovaram a transição voluntária do poder e do comando das Forças Armadas. E que o que a acusação demonstrou foram meros atos preparatórios. E veja só, ele fala o seguinte, ele chegou a dizer assim, ó, o que a acusação quer dizer pra gente é que a live que está sendo investigada pelo TSE, que foi investigada pelo TSE, a reunião ministerial com os ministros, a reunião com os embaixadores, a reunião do 7 de dezembro, esses atos seriam início de execução do crime de golpe de Estado e atentado violento ao Estado Democrático de Direito. E ele diz, mas espera aí, não teve violência nem grave ameaça, como assim? A lei exige que esses crimes, para eles acontecerem, tenham violência ou grave ameaça, mas tudo isso que a acusação está dizendo que foi tentativa de golpe de Estado, nada teve violência ou grave ameaça. Disse então que não dá para você falar de início de execução desses crimes numa live de TSE, que não tem violência nem grave ameaça. Vilardi ainda disse que se o Ministério Público tiver certo,
não há nada além de atos preparatórios, sem violência. E por opção legislativa do Congresso Nacional, esses atos preparatórios não foram e não são criminalizados no Brasil. Em seguida veio Paulo Bueno, outro advogado do Bolsonaro, que reforçou que o que houve foram apenas atos preparatórios, que não são punidos, e se fosse superado isso, deveria ser aplicado um artigo do Código Penal, que é o artigo 15, que trata da desistência voluntária. A ideia aqui é simples. Quem desiste voluntariamente de um crime que começa ali a ser executado, não é punido por aquele crime, salvo se alguma coisa que a pessoa fez consiste em crime por si só, o que não é o caso aqui. E o Paulo Bueno, ele disse que estado de defesa e sítio são atos protocolares previstos na Constituição. E em nenhum momento o presidente deu início a atos protocolares previstos na Constituição para estabelecer o estado de defesa e estado de sítio. Disse ainda que a prerrogativa do presidente, olha que argumento interessante e que eu não tinha ainda em mente, mas é um argumento muito forte. Ele disse que a prerrogativa do presidente substituir os comandantes militares. Então, se os comandantes militares estivessem obstando um golpe que o presidente queria dar, era só ele substituir os comandantes. Se o Bolsonaro quisesse avançar e os comandantes pusessem obstáculos, bastava trocá-los. Mas ele não fez isso, o que mostra que ele não foi avante em qualquer ideia, porque ele não quis. Aí, em seguida, veio o terceiro réu a ser defendido por meio do seu advogado, o Dr. Andrew Fernandes Farias, que veio defender o general Paulo Sérgio Nogueira, ex-comandante das Forças Armadas. Esse advogado ele entrou aí dizendo que existe uma prova dos 9 de que o Paulo Sérgio ele não participou de uma tentativa de golpe. Ele disse o seguinte, olha, o Paulo Sérgio ele sofreu ataques. A tentativa aí era pressionar ele, o que foi feito foi pressionar ele e o comandante do Exército, Freire Gomes. E se existem provas de que ele e o Freire Gomes foram pressionados para avançar na direção de um golpe, é porque ele estava resistindo. Ou seja, ele disse o seguinte, existe sim prova de que Paulo Sérgio atuou sim, mas atuou contra o golpe. Esse advogado, ele admitiu toda a narrativa da PGR, admitiu aí a tese da acusação, mas disse, olha, mas o meu cliente foi contra. Esse advogado, ele foi, então, dissonante em relação às outras defesas. E ele atacou o que elencou aí como 4 tentáculos da acusação para mostrar que o Paulo Sérgio, ele não atuou contra as urnas ou contra o processo eleitoral, que em todos os momentos o Paulo Sérgio tentou demover o Bolsonaro e os demais e tomar medidas de decisão, que ainda atuou na redação de discurso do Bolsonaro, concedendo a derrota da eleição para Lula, transmitindo o poder, e que o Paulo Sérgio não admitiu nenhuma medida golpista. Essa foi aí, em resumo, a defesa aí feita pelo Dr. Andrew, advogado aí do Paulo Sérgio. E aí veio a última defesa do Juca, que, a meu ver, embora a primeira defesa tenha sido bastante técnica, a do Juca foi formidável em destruir a delação do Mauro Cid. Mas vamos falar real. O Juca ele começou aí na sua defesa do seu cliente Braga Neto, puxando o saco bastante dos ministros do STF, mas depois veio com uma sustentação oral muito boa e muito técnica. Ele começou dizendo que o acesso a provas aconteceu em cima da hora, eram 70 terabytes, e que eles produziram um laudo, mostrando que só para abrir cada documento daqueles 70 terabytes, só para abrir, demoraria 30 dias. 30 dias. Ele disse ainda que contra todo o fundamento legal, contra todo o direito, a acariação que foi realizada não foi gravada. E aí, como não foi gravada, você não tem como mostrar, por exemplo, que quando ele confronta, o cliente dele confrontou Mauro Cid, o Braga Neto confrontou Mauro Cid estava ali de cabeça baixa, envergonhado, você não consegue transmitir muito do significado de uma conversa, de um confronto sem você gravar o depoimento. Ele também atacou de modo firme o acordo de delação. Esse foi o ponto alto aí da manifestação do Juca. Ele disse que faltam provas ao acordo, que o acordo é só uma narrativa, que falta voluntariedade, o que ficou evidente nos áudios que vieram à tona. Por exemplo, quando o Mauro Cid no áudio fala Alexandre de Moraes era lei, o Juca disse, olha, se isso aqui não é coação, eu não sei o que é. O Juca seguiu falando sobre os temas sigilosos que o Mauro Cid tratou com terceiros, o que quebra o acordo de delação e ratifica que houve sim uma coação. Disse ainda que as únicas provas contra o Braga Neto são a delação do Cid e 8 prints adulterados, nada mais do que isso. Em relação a prints, ele lembrou que a jurisprudência da STJ diz que prints simplesmente não são prova por si só. Mostrou ainda que Mauro Cid trouxe 7 versões sobre Braga Neto e foi passando versão a versão de modo muito crível, mostrando como
a delação do Mauro Cid não é prova. Falou, olha, isso é uma farsa, isso é uma mentira de quem não tem credibilidade. Mostrou que nos primeiros depoimentos do Mauro Cid, ele não falou nada de errado do Braga Neto. Nada, nada, nada. Depois, ele veio e incriminou o Braga Neto. E depois ele passou a se embananar, se desdizer, a ter uma série de contradições em relação aos fatos envolvendo o Braga Neto, o que mostra que as palavras de Mauro Cid em relação ao Braga Neto não se sustentam, não param em pé. Por exemplo, quando o Mauro Cid fala sobre a entrega de dinheiro que foi feita pelo Braga Neto para financiar um plano, e tem uma série de contradições aí. Uma hora o Cid falava que não sabia a data, outra hora ele sabia a data, outra hora ele não sabia mais a data. Quanto ao local de entrega, uma hora ele sabia, outra hora ele não sabia, outra hora ele volta atrás, dizendo que era outro local de entrega, ou seja, e ele terminou dizendo, olha, são essas falas que vão pôr na cadeia o meu cliente com mais de 20 e 30 anos, essas falas totalmente contraditórias, que não têm coerência entre si, que não param em pé. E ele seguiu dizendo que, olha, quando a gente fala aí de 80 terabytes de informação apreendida, o que tem é 8 prints contra o cliente dele. 8 prints. 8 prints com um único interlocutor. Então ele foi um coordenador do golpe em 8 prints, trocados em 4 dias, com um interlocutor. Não tendo nem a prova da origem desses prints, como a gente chama em direito, da cadeia de custódia, de que aquilo é crível, de que aquilo não foi adulterado. Então, ele desmontou aí, não deixou pedra sobre pedra da delação do Mauro Cid. E esse foi o resumo de hoje, pessoal. A gente vai seguir acompanhando todos os passos do julgamento. Em seguida, agora o próximo passo vão ser os votos dos ministros, começando pelo voto do ministro Alexandre de Moraes. A nossa maior expectativa é sobre o voto do ministro Luiz Fux, vem por aí. Então não perde nada, fica aqui, acompanha o julgamento. Vamos erguer a voz da nossa indignação contra essa grande farsa, essa vergonha que começou no dia de ontem, seguiu no dia de hoje e ainda tem alguns dias para acabar. Vamos erguer a nossa voz contra a injustiça. Se você não acompanha no canal, se inscreve, segue, apoia o nosso trabalho, se tornando também membro do canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Lembrando que hoje vai ter vídeo aí bombástico sobre o ofício mandado por Donald Trump para os bancos brasileiros para se explicarem sobre a aplicação da Magnitsky sobre Alexandre de Moraes. Então aciona o sininho aqui das notificações para você não perder nada também que acontece por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.